socialismo, ele pode realmente resolver a desigualdade ou ele causa ainda mais problemas para a sociedade? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. E nós vamos responder essa pergunta entendendo o que é o socialismo, como ele funciona e quais foram as consequências nos países onde ele foi implementado. E vamos começar respondendo o que é o socialismo. O socialismo é um sistema econômico e político que busca a propriedade coletiva ou estatal nos meios de produção, distribuição e troca. Mas para que serve o socialismo na teoria? O objetivo do socialismo é promover a igualdade social e econômica visando reduzir ou eliminar desigualdades. Mas afinal, como funciona o socialismo? Para responder essa pergunta, precisamos primeiro entender as principais características do socialismo e um pouco da história recente de países onde esse sistema foi implementado. E as 5 principais características do socialismo é propriedade coletiva. No socialismo, recursos e os meios de produção, como fábrica, terra, equipamento, são de propriedade coletiva, ou seja, do Estado, ao invés de indivíduos, ao invés de ser uma propriedade de indivíduos. E essa ideia de propriedade coletiva é uma ideia que a gente vê que não funciona em lugar nenhum, mas é uma das características do socialismo. Distribuição justa. O socialismo busca uma distribuição justa da riqueza e dos recursos, garantindo que todos tenham acesso às necessidades básicas, como saúde, educação e moradia. A pergunta que fica é: quem decide o que é justo? Quem garante que todos tenham acesso às necessidades básicas? O que são as necessidades básicas? O que é ter saúde? O que é ter educação? Quem decide isso? O que é uma distribuição justa? Perguntas que todas serão respondidas por um político. Mais um problema do socialismo. Outra característica é planejamento central. Nos modelos econômicos socialistas, a economia é planejada centralmente, totalmente diferente da economia de mercado com o sistema capitalista, onde as forças do mercado determinam a produção e os preços. Resumindo, alguém que mora em Brasília vai decidir quais são as prioridades para alguém que mora no interior do Acre. E muitas vezes a pessoa que mora no interior do Acre não tem acesso nem à merenda escolar. Mas a autoridade central lá da sua cadeira de Brasília pode decidir que a prioridade é trocar os livros, porque não estão usando o pronome neutro, como ele e dile. Então, é uma característica, cá entre nós também um problema do socialismo. Outra característica é a ênfase na igualdade. O socialismo tem como objetivo reduzir as desigualdades econômicas e sociais. Esse é o objetivo. Tudo aqui estamos falando de teoria. Outra característica é controle sobre os meios de produção, ou seja, tudo do Estado, tudo para o Estado, tudo sob o controle do Estado. Agora que já conhecemos as características do socialismo, podemos dizer como funciona na prática o socialismo. Na prática, o socialismo funciona da seguinte forma. Ele funciona como um sistema de agressão institucional ao livre exercício da ação humana. Em outras palavras, o socialismo busca controlar as ações econômicas da sociedade através de um planejamento centralizado, geralmente realizado pelo Estado, onde o objetivo, na maioria das vezes, é melhorar a sociedade, buscando resultados considerados justos pelas autoridades. As autoridades irão decidir o que são resultados justos através da coerção institucional. Nós conseguimos perceber até aqui que o socialismo é baseado em uma fantasia, ou uma utopia, porque, na prática, impede o funcionamento das forças que permitem a vida em sociedade, que são indivíduos buscando seus interesses esses que não são iguais. As pessoas não têm interesses iguais, tem pessoas que querem mais, tem pessoas que buscam mais, tem pessoas que são mais ambiciosas, o que não é um problema. E tem pessoas que realmente não querem nada, nada além daquilo que eles já têm. As pessoas são diferentes e têm interesses diferentes. Só que, de acordo com a teoria socialista, todos são iguais. Então, é um outro problema também do socialismo. Outro problema é o planejamento central, que é uma coisa que também é inviável, porque o Estado jamais irá possuir informação suficiente para coordenar a sociedade de forma eficaz, ainda mais em um país com dimensões continentais, como é o caso do Brasil. Olha o tamanho do nosso país. Como que uma autoridade central vai controlar o que todas as pessoas fazem no país? Mais um problema. E o que acontece na prática é que o Estado não consegue obter a informação prática e dispersa que existe na sociedade, e ela existe em todos os cantos. Uma pessoa que mora no interior do Acre tem necessidades diferentes do que uma pessoa que mora na capital de São Paulo, por exemplo. Informações essas de quem está vivendo ali em loco, da pessoa que está próxima da realidade, é informação que é uma condição necessária para que uma sociedade funcione de forma eficiente. E acima de tudo, o Estado ignora uma informação tão básica, que são as ações dos indivíduos. E os indivíduos são guiados por seus próprios conhecimentos, valores, objetivos e não pelos objetivos do Estado. Porém, a coerção imposta pelo socialismo desestimula a criação de nova informação e distorce o exercício da função empresarial, levando a resultados totalmente opostos àqueles pretendidos inicialmente. E como consequência, o socialismo leva a desordem social, a ausência de cálculo econômico, resultando em
Corrupção. O socialismo incentiva o desenvolvimento de processos irregulares ou uma economia paralela, digamos assim, ou subterrânea, onde as trocas ocorrem fora do controle estatal. Basicamente é o que acontece em vários países que o socialismo tomou conta. Vai existir uma moeda paralela, vamos supor, o real começou a não valer mais nada. O pessoal vai começar a negociar em dólar, você vai no mercado comprar uma carne, a famosa picanha, por exemplo, e você não vai conseguir comprar, mas você vai ter que comprar ali por fora. É isso que acaba acontecendo, infelizmente, em todos os sistemas socialistas. Outra característica que acaba acontecendo é totalitarismo. A coerção sistemática se expande a todas as áreas da vida social, destruindo a liberdade e a responsabilidade individual, consequentemente levando a ditadores totalitários ao poder. Atraso econômico e tecnológico. Isso aqui é óbvio, a produção de bens e serviços com um órgão centralizado fica prejudicada e, consequentemente, toda a produção tecnológica de bens e serviços fica totalmente defasada. Isso porque não chega mais nada, não chega a informação. E uma economia que nós vivemos atualmente, se não tem informação ali, acabou. Vamos virar uma Cuba. Então, na prática, o que o socialismo traz é caos, desordem social, destruição das bases da civilização e pobreza. Agora, se você não está acreditando no que eu falei, eu vou te contar um pouco da história do socialismo. Vamos começar respondendo a seguinte pergunta. Quem é o pai do socialismo? Nós podemos afirmar que Karl Marx é o pai do socialismo, com o seu socialismo científico. Marx desenvolveu a teoria do socialismo científico, que se baseia na análise materialista da história e na crítica à exploração do trabalho pelo capital no sistema capitalista. O Manifesto Comunista, escrito por Marx em 1848, se tornou um dos textos mais influentes do movimento socialista, defendendo a luta de classes, o eterno nós contra eles, a revolução proletária e a abolição da propriedade privada. Mas afinal, como era a vida pessoal desse homem que suas ideias inspiraram milhões de pessoas até hoje, ou bilhões? Na vida pessoal, Marx passava por problemas financeiros e, apesar de sua proeminência intelectual, a sua imensa inteligência intelectual, Marx enfrentou constantes dificuldades financeiras ao longo de sua vida, consequentemente levando ele e sua família a viverem na pobreza e contarem eternamente com o apoio financeiro de Engels. Ou seja, em última instância, quando você acredita nas ideias socialistas, esse é o homem que elaborou as ideias que você está acreditando e levando para a sua vida e para a sua família. Esse é o homem que derivou todas as ideias que você está acreditando em uma vida inteira. E não é errado acreditar. Eu também já acreditei. Eu já tive devaneios onde pilhas de dinheiro e dólares e reais eram ateado fogo. Todos já tivemos isso. Especialmente ali na adolescência. É uma coisa até normal. Agora, você acreditar eternamente que essa utopia criada por homens como Karl Marx, homens que não conseguiram sustentar sua própria família, da árvore você conhece os frutos. Então, infelizmente, com ideias socialistas para sua vida, esse é o pai da ideia que você está levando. E agora vamos responder a melhor pergunta de todas. Como o socialismo funcionou? Haverá uma lista de países e você vai me responder nos comentários se você acha que o socialismo funcionou nesses países. Nós temos aqui países onde o socialismo funcionou muito bem. Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Bolívia e a China. Essa que serve de argumento para defender com unhas e dentes o socialismo. Só que a China merece um estudo à parte. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que a China não se encaixa, como eu já te disse as características anteriormente, ela não se encaixa perfeitamente no modelo tradicional de socialismo, como eu descrevi anteriormente para você. O país passou por um processo de reformas econômicas a partir de 1978, incorporando elementos de mercado, ou seja, capitalismo, e permitindo a propriedade privada em diversos setores. Então a gente já começa a ver aí que não é teoricamente um país totalmente socialista. Essa abertura econômica, combinada com um sistema político autoritário e um forte controle estatal, gerou um modelo híbrido, que está muito distante das características tradicionais do socialismo, como eu havia dito anteriormente. A começar pela abertura econômica e o pragmatismo chinês. A China não aboliu completamente a propriedade privada e o livre mercado. As reformas de Xiaoping introduziram o conceito de economia socialista de mercado, combinando elementos de planejamento central com um mecanismo de mercado, como a livre iniciativa em certos setores, a atração de investimento estrangeiro e a criação de zonas econômicas especiais com maior liberdade econômica. A realidade é que, ao permitir a iniciativa privada em diversos setores, a China liberou a força da criatividade e da inovação que o capitalismo possui, e a população naturalmente fez acontecer, impulsionando o sistema econômico. Só que a pergunta é: esse sistema é sustentável a longo prazo? Isso que veremos futuramente.
Como conclusões, a gente pode entender que a China adotou um modelo híbrido de mercado com forte controle estatal e um sistema político autoritário. Mas conseguimos perceber que mesmo a China, como os defensores do socialismo defendem de modelo de socialismo que deu certo, no fundo, só deu certo graças ao livre mercado. Mas afinal de contas, por que o socialismo não deu certo? O socialismo não funciona e não deu certo, nunca vai dar, por questões econômicas, morais e práticas. Questões econômicas. Primeiro, a impossibilidade do cálculo econômico. Sem a propriedade privada e a formação de preços, não há como determinar o valor dos bens e serviços, alocar recursos de forma eficiente e calcular os custos. Consequentemente, acabou toda a sociedade como conhecemos atualmente. Na ausência de preços de mercado, os planejadores socialistas não têm como tomar decisões, como e para quem produzir. O resultado é aquilo que os socialistas sabem fazer de melhor: gerar caos, escassez e ineficiência generalizada. A experiência da União Soviética, por exemplo, e de outros países socialistas demonstra o fracasso do planejamento centralizado. A tentativa frustrada de substituir bilhões de decisões individuais no mercado por um plano centralizado leva a distorções, desequilíbrios e, em última instância, ao colapso econômico. O segundo motivo que não deu certo é desincentivos à produção e à inovação. O socialismo desestimula a produção e a inovação, pois elimina o incentivo individual ao lucro e à propriedade privada. É aquela velha história: por que você acha que o padeiro te vende um pão? É porque ele gosta de você? Ou porque ele gosta da família dele? Se não tiver um lucro, para que ele vai trabalhar? Para que ele vai acordar cedo? Para que ele vai produzir esse pão? Então o que acontece é isso: o socialismo desestimula a produtividade e a inovação, elimina o incentivo individual e o lucro, e consequentemente elimina a propriedade privada. Ou seja, praticamente tudo aquilo que você luta para conquistar, não tem mais. Para que lutar? O que acontece é que as pessoas perdem o incentivo para trabalhar, inovar, melhorar e buscar excelência. E a burocratização inerente ao sistema socialista também contribui para a ineficiência. A centralização do poder e a proliferação de regulamentações controlam e dificulta a tomada de decisões, inibe a criatividade, gera desperdício e, consequentemente, colapso civilizacional. A terceira resposta de por que o socialismo não dá certo é a tendência ao totalitarismo e à corrupção. Inevitavelmente, o socialismo traz os piores ao poder. Ideias socialistas tendem a levar ditadores autoritários ao poder. À medida que o Estado busca controlar cada vez mais aspectos da vida social e econômica para impor seu plano, a supressão da liberdade individual e a repressão política são vistos como consequências inevitáveis da tentativa de controlar a economia de forma centralizada. A corrupção também é um problema crônico nos regimes socialistas, pois a centralização do poder e a falta de transparência cria oportunidade para o abuso e desvio de recursos. A gente já viu isso acontecer muitas vezes na sociedade. A busca por privilégios e favores junto ao Estado, o famoso amigo do rei, se torna uma forma de contornar as distorções que o sistema gera, corroendo ética e tudo mais, minando a confiança nas instituições. O quarto motivo pelo qual o socialismo não dá certo não deu certo em lugar nenhum. A gente tem como exemplo experiências históricas desastrosas. Como exemplo de fracasso do socialismo na prática, nós temos a União Soviética, Cuba, Venezuela e outros. Esses casos demonstram que o socialismo, independente das palavras bonitas como igualdade, no fundo, o que ele traz é pobreza, escassez, repressão e colapso econômico. O quinto motivo pelo qual o socialismo dá certo é incompatibilidade com a natureza humana. O socialismo é incompatível com a natureza humana, pois ignora a ambição, o desejo e a propriedade individual de cada pessoa que vive em determinado local. Ao tentar impor a igualdade e o coletivismo de forma coercitiva, o socialismo desconsidera os incentivos individuais que impulsionam a ação humana e a busca pela prosperidade. Hans Hermann Hoppe, por exemplo, defende que o capitalismo, baseado na propriedade privada e na livre troca, é a ordem social mais justa e eficiente, pois se baseia na natureza humana e na cooperação voluntária. Pessoal, natureza humana e cooperação voluntária foi onde trouxe a nossa sociedade até aqui. E o socialismo simplesmente destrói isso. É impressionante. Baseado em tudo isso, a gente chega na seguinte conclusão: o socialismo é um sistema teórico que é inviável na prática, moralmente questionável e historicamente desastroso. A impossibilidade do cálculo econômico, os desincentivos à produtividade, a tendência ao totalitarismo, a corrupção e a incompatibilidade com a natureza humana são fatores mais que suficientes para explicar o fracasso do socialismo na prática. Agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou desse vídeo? As ideias que foram apresentadas aqui fez sentido para você? Não fez? Me diga nos comentários o que você concordou, discordou. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever nesse canal e deixar a sua opinião nos comentários. Lembrando que isso aqui é Fábrica de Pensadores. Eu estou passando as minhas ideias para você. Eu quero que você passe as suas nos comentários. Eu quero que você compartilhe o porquê você acha que eu estou errado, para que nós possamos crescer e literalmente criar uma fábrica de pensadores, que é o objetivo desse canal. E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar mais 2 separados aqui para você. Te vejo lá.